Salve, salve galera que acompanha o nosso canal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lubcast, começando hoje a temporada 2021, gravando fora dos nossos estúdios. Estamos no Rio de Janeiro, mais precisamente em Teresópolis. Hoje, com dois convidados aqui, o nosso velho conhecido Adavio. Boa noite, Adavio. E hoje também aqui com o Bruno Gil. Boa noite. Convidado especial, coordenador de utilidades aí de uma das principais empresas do ramo cervejeiro do Brasil. Se você puder falar um pouco pra gente aí do seu dia a dia, Bruno, falar um pouco sobre você e sobre o seu dia a dia como coordenador de utilidades aí de uma indústria cervejeira. Bom, vou me apresentar primeiramente, meu nome é Bruno Gil, sou coordenador de utilidades, sou de Volta Redonda, sou formado em engenharia mecânica. Sim, a utilidades é um setor bem dinâmico. A gente acaba tendo um entrosamento tanto operacional, a gente tem que manter a operacionalidade da utilidades, e de manutenção. A gente se envolve bastante com manutenção, lubrificantes, a própria manutenção preventiva, preditiva, de certa forma até a corretiva também. O coordenador de utilidades e o coordenador de manutenção, eles estão sempre em contato direto. Você tem áreas produtivas e o coordenador de produção não é tão envolvido. A utilidades, até porque a utilidade ela faz parte da cadeia da manutenção. Eu respondo para um gerente de manutenção, então eu sou completamente envolvido com a manutenção. E assim, a gente cuida de caldeiras, compressores de amônia, compressores de CO2, que é uma particularidade do ramo cervejeiro, compressores de ar comprimido. Em algumas cervejarias também a parte de ETTDI entra no ramo da utilidade, no meu caso não, eu fico mais dedicado a utilidades. E assim, como eu disse, é bem dinâmico, é contato com pessoas, tem que ter uma gestão muito boa de pessoas, que você tem operadores nos 3 turnos, o coração da fábrica, ela não para. E assim, administrar pessoas, dinheiro, que você tem o budget da sua área, você tem que saber administrar bem para você não estourar o budget, precisa entrar sempre dentro da sua meta de custo e principalmente não deixar seus equipamentos quebrarem. Sim, é o principal, e a criticidade é grande, né? Sim. E a complexidade também de utilidades, né? Sim, sim, eu diria que é uma das áreas mais, se não for a mais complexa, uma das mais complexas da cervejaria e toda indústria que tem utilidades. A utilidades é crítica. Se você analisar a classificação de criticidade dos equipamentos, 90% dos equipamentos da utilidade são crítico A. Sim. Não podem, grande, não, né? Não podem parar nunca, né, Bruno? Falando nessa questão dos compressores de refrigeração, né, por amônia, que é utilizado nas cervejeiras, você que já é um usuário do nosso CPI 100868, quais são os critérios na escolha de um lubrificante para um ponto tão crítico como o compressor de refrigeração? Bom, primeiro é preço. Não tem jeito, tudo é em volta de dinheiro. Sim. Mas a gente não pode pegar o mais barato sem analisar. Primeira coisa, a gente vai olhar o preço. Depois a gente vai olhar outras qualidades do óleo lubrificante. Sim. Quanto tempo eu levo para reabastecer esse óleo? Como é o comportamento desse óleo no compressor? Se ele vai gerar algum particulado, alguma coisa do tipo. Parte também de consumo de energia, a gente sabe que principalmente em compressores de parafuso, o lubrificante adequado, ele influencia. Então, para definir isso, eu tenho que olhar todos esses fatores, claro, através de testes em compressores. Não foi da noite para o dia que a gente escolheu o óleo, a gente fez testes. Depois de passar em todos os nossos critérios, assim, a gente fala assim, eu falei o custo, mas nem sempre o que é o mais barato vai ganhar. Tem que analisar todos os outros fatores e fazer o custo-benefício. O número final lá do seu processo, né? Sim. Cheguei na curva ótima ali de custo e eficiência, tá batido o martelo, e é esse óleo que a gente vai usar. Entendi. E no geral, assim, Bruno, por exemplo, quanto tempo você leva, ou a sua equipe, para avaliar a performance de um óleo num compressor de amônia pós uma troca? Quanto tempo, assim, você consegue mensurar se o lubrificante é adequado, se ele está te atendendo e entregando o custo-benefício? Olha, eu diria entre 3 e 6 meses, fazer um teste. Quero fazer um teste com o óleo lubrificante. Eu tenho que colocar ele no compressor e deixar ele rodar ali pelo menos 3 a 6 meses. Até porque compressores de amônia, parafuso, a gente tem 2 grandes manutenções dele. Uma de 10 mil horas, onde a gente vai olhar os filtros de óleo e os coalesces. Olhar não, a gente troca eles. Sim. Recomendação da própria Maikawa. E a de 20 mil horas, que é a reforma do compressor em si. Que você vai desmontar o compressor, vai olhar como estão as folgas, geralmente você troca mancal, rolamento,
o selo dele. Você faz assim, põe um compressor no chão e monta ele de novo. Aí eu recomendo o quê? As 10.000 horas, tanto que você vai ter que mexer nos filtros de óleo dele, é um ótimo período para você testar se esse óleo está adequado ou não. Mas claro, recomendo muito o acompanhamento sempre de uma inspeção preditiva do óleo. Tem que fazer uma análise análise preditiva do óleo e acompanhando como está, se ele está gerando particulado, como que está percentual de água nele, particulado que a gente diz ferro, boro. Vocês estão cansados de saber sobre isso. É verdade. Sim. E é legal, assim, também ressaltar a importância do processo de abastecimento, por exemplo, da primeira carga de óleo. Tem todos os cuidados aí que tem que ser levado em conta também, né? Sim. Num compressor de amônia você tem que, principalmente no compressor parafuso, que é uma máquina extremamente cara e extremamente crítica, você tem que ter todos os cuidados, tem que fazer o vácuo, você tem que garantir que não tem qualquer vestígio, seja de água, de sujeira, de oxigênio ali dentro. Você faz um vácuo e joga o óleo para dentro do sistema. Até porque o sistema de amônia não é para ter essas contaminações. Sem dúvida, legal. Tocando no tema que você já falou aí, que é a eficiência energética, né? Fale um pouquinho mais da sua experiência com isso, né? Como que você conseguiu medir, como que você conseguiu verificar ganho usando nosso lubrificante versus o que ele realmente pode te entregar. Então, o que a gente faz, assim, é muito difícil você ter uma cervejaria que você tem medições setoriais de energia elétrica. Você acompanha por períodos. Faz uma comparação usando outros lubrificantes de períodos passados e períodos presentes que você está usando esse lubrificante. Você faz uma análise de como é o consumo, até porque a geração de frio de uma cervejaria equivale ali por volta de 70% a 75% do consumo de energia elétrica total. Da fábrica, né? Em cima disso você consegue avaliar ela como está. Mas talvez outras cervejarias, assim, acredito que muitos lugares têm problemas para conseguir fazer essa mensuração num curto prazo por causa disso. Medição setorial é algo muito complicado. Sim. Outro ponto assim que talvez a gente até toque no assunto é reabastecimento do óleo. O óleo eu coloco ele no meu compressor, cara, eu esqueço dele. Ele não dá problema, ele não dá dor de cabeça, eu só vou acompanhando ele por análises preditivas. Ou seja, a reposição que você faz durante o período de utilização é zero. Geralmente a gente só faz uma reposição dele com 20.000 horas. Isso se nosso inspetor técnico não fazer uma avaliação que vale a pena até mesmo fazer uma filtragem do óleo e reabastecer ele. Entendi. Mas na maioria das vezes a gente prefere trocar, porque é questão de segurança. Até porque os fabricantes de compressor, quando pedem para as manutenções grandes, você vai comprar peças originais, ele diz garantir ali o adequado funcionamento, desde que você coloque a carga de óleo. Ele não vai querer que eu coloque um óleo usado, seja ele beneficiado ou não. Exatamente. O que você pensaria da possibilidade de estender as 20.000 horas de vida útil do óleo? Isso seria positivo ou não para a manutenção? Então, para mim seria ideal porque eu vou estar gastando menos. A questão é sempre a gente tem que olhar sempre custo e vida útil da máquina. A qualidade da vida útil da máquina, né? Eu diria a confiabilidade do equipamento. Para mim é total interesse que isso aconteça. Porém, como eu disse, nas 20.000 horas o próprio fornecedor recomenda que a gente troca. Sim. Aí, por uma questão de garantia, muitas vezes a gente toma essa decisão de trocar. Mesmo que o óleo ainda esteja em se você olhar numa análise preditiva, o óleo está novo em questões de físico-químicas, mas... Sim. Não, e é legal você ter falado da questão da diminuição do volume de óleo utilizado mensalmente, ou até mesmo a questão de aumentar o período de troca, porque hoje, quando a gente fala em sustentabilidade, cuidados com o meio ambiente, menor geração de resíduos, né, de óleo, que vai precisar ser tratado depois, é um tema importante, né? Como que você enxerga isso hoje, essa questão ambiental da diminuição de geração de resíduos, com menor quantidade de óleo utilizado? Cara, assim, primeiramente, sim, eu não trabalharia num lugar que não se preocupa com o meio ambiente. Acho que é algo básico assim, de qualquer empresa séria hoje em dia. A empresa que eu trabalho tem vários projetos sobre isso, reflorestamento, o despejo de resíduos em locais adequados. Na verdade, seria assim, um destino de resíduos, não pode falar, não diria despejo, o destino de resíduos
porque tem sempre uma empresa para tratar e tudo Exato, mais. exato. E assim, para a gente, quanto menos resíduo eu gerar na minha área, é excelente. A minha área é uma área, assim, diria de alta toxicidade, né? Amônia, trabalho com vários insumos ali que óleos lubrificantes em vários compressores, CO2, amônia, ar, etc. Quanto menos resíduos eu gerar, para mim é melhor para o meu processo. Esse descarte, vamos imaginar que você tivesse descarte por causa que o óleo gera muito arraste, então na purga você acaba removendo ele do sistema. Isso é custo também para a empresa? Ah, claro. A gente tem que pagar tanto custo para destinar esses resíduos, que quando você faz essa destinação de resíduos, tem que pagar uma empresa especializada para o destino dos resíduos, e eu vou ter que pagar para repor o óleo na minha máquina, que esse óleo está indo embora. Ou seja, eu estou perdendo 2 vezes. Ou seja, quanto mais o óleo ficar dentro da minha máquina funcionando em condições adequadas, para mim é melhor. Sim, sim. Bom, Bruno, antes da gente encerrar, o que você vê de tendências aí? Você certamente deve interagir com outros colaboradores, com outras equipes aí de manutenção e de confiabilidade e de utilidades, né? O que você vê como tendência aí nesse setor para melhorias? Tem observado alguma coisa aí nesses últimos anos? E como que você enxerga esses próximos anos para utilidades? Eu vejo bastante assim, evolução tecnológica das áreas, foco em eficiência energética, que é algo crítico. É muito caro a energia elétrica para a gente manter. Consumo de lubrificante, destino de lubrificantes, é o que a gente falou assim, é uma preocupação ambiental e tecnológica. Isso está crescendo cada vez mais. Né? Cada vez mais você vê tecnologias, não tem como falar de compressores sem falar da Maikawa. A gente vê a Maikawa cada vez apresentando propostas novas, de tecnologias novas para os compressores, e é um setor assim que geralmente o investimento na tecnologia nova, ele se paga num curto espaço de tempo. Pô, legal, legal. Bom, agradeço a sua participação, Bruno, agradeço também, a Davi, eu acho que o bate-papo foi bem produtivo. Deixar um recado aí para todo o pessoal que acompanha o nosso canal, se inscrever, curtir, compartilhar, e em breve estaremos de volta aí com mais um episódio do Lubicast. Um grande abraço para todos.